tivemos também o Breno Altman falando sobre o que Trump vai fazer na Venezuela. Suzana Botar vai entrar daqui a pouco, falta um membro só para nossa meta, porque Célia Silva apareceu aqui, já contribuiu com a gente. Vamos ver um pouquinho do Breno. Com som, né, Pedro? Afirmou que os Estados Unidos iriam governar a Venezuela até que fosse possível uma transição. A verdade é que a Casa Branca não tem atores internos suficientemente relevantes e representativos para constituírem uma alternativa de poder ao chavismo, ao menos não a curto prazo, o que deixa a estratégia de Trump incompleta, deixa a estratégia de Trump perneta. Não é à toa que Donald Trump desqualificou Maria Corina Machado e também não é à toa que ele não é capaz de responder a pergunta dos jornalistas sobre como é que os Estados Unidos imaginam governar a Venezuela, porque não há uma resposta para essa pergunta, porque a Venezuela continua a ser governada pelo chavismo. O presidente norte-americano, como é do seu feitio, ele parece apostar em ganhar tempo, blefando, até reunir as condições de governabilidade para forças políticas que lhe possam prestar vassalagem, incluindo a hipótese, nos seus cálculos, de dobrar algum setor do chavismo. Donald Trump está tentando buscar com quem ele pode governar a Venezuela em função dos interesses norte-americanos. E ele blefa, porque ele não tem uma resposta para isso, porque o chavismo não foi derrubado. O que ocorreu foi o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Ele sequer foi deposto, porque as instituições do Estado venezuelano mantêm Nicolás Maduro como legítimo e constitucional presidente da Venezuela. Portanto, os Estados Unidos têm uma batata quente nas mãos em relação a como concretizar o seu sonho, que é ter uma Venezuela governada por algum regime fantoche a serviço dos Estados Unidos. Donald Trump vai tentar de tudo. Vai tentar se recompor com a própria Maria Corina, vai tentar buscar outros setores de direita, vai tentar, eventualmente, capturar algum setor do chavismo, porque ele não tem solução para esse problema. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela, mas não mantêm forças em terra, embora continue o cerco naval e paire a ameaça de novos ataques a qualquer momento. Então, vocês veem que é uma situação que não encontrou ainda o seu desfecho. E, em muitas pessoas, no Brasil, em outros países, eu tenho encontrado um derrotismo que não faz sentido. É claro que o sequestro de Nicolás Maduro foi um golpe duríssimo. É claro que esta batalha, em termos táticos, foi vencida pelos norte-americanos. É claro que isso provoca abalos na Venezuela e na América Latina e no sul global, mas considerar que isso já representa a derrota do chavismo é um erro de análise, é uma percepção, é uma vocação ao derrotismo. Nós devemos ser realistas. Isso significa dizer que nós devemos evitar tanto o ufanismo, que é a consideração de que se tem mais forças do que realmente existem, quanto o derrotismo, a percepção diante da perda de uma batalha importante de que tudo foi por terra. Isto não aconteceu. Então, o que está fazendo Donald Trump? O caminho mais provável para Donald Trump será utilizar o sequestro de Maduro e a possibilidade, a ameaça de novas agressões como uma chantagem, buscando acionar um capítulo da Constituição venezuelana. Qual é esse capítulo? É um capítulo que prevê, no caso da interrupção do mandato presidencial, a declaração pelo parlamento da vacância do cargo de presidente. Se o parlamento declarar que o cargo de presidente está vacante, e o que só pode ocorrer quando ainda não foi completada metade do mandato, mas então, se o parlamento decidir que o cargo de presidente está vacante, novas eleições deveriam ser convocadas no prazo de 90 dias. É isso, no fundo, que Donald Trump deseja.
para asfaltar a saída do poder do chavismo. Ele desejava que o governo venezuelano, que Delcy Rodrigues, que as Forças Armadas, que o Poder Judiciário apoiassem uma decisão do parlamento declarando a vacância da presidente. Declarada a vacância da presidente, se estabeleceria um prazo para o governo de Delcy Rodrigues, que assumiria no lugar de Nicolás Maduro, que então já seria ex-presidente venezuelano. Ela assumiria no lugar de Nicolás Maduro e ela exerceria o governo por 90 dias, que seria o prazo para a convocação de novas eleições. Esta me parece ser a saída imaginada por Donald Trump. Por isso que Donald Trump está tão irritado nas últimas horas com a postura que foi adotada pelo governo venezuelano e por Delcy Rodrigues, mantendo Nicolás Maduro como presidente constitucional e legítimo da Venezuela. Várias fontes afirmam, e eu conversei com várias fontes a esse respeito, fontes não só venezuelanas, mas também fontes outras que receberam essa informação, várias fontes afirmam que Trump teria oferecido a Maduro, em uma conversação telefônica realizada em novembro, a opção de renunciar e se asilar na Rússia ou na Turquia, forçando a antecipação de eleições. Maduro renunciaria, Delcy assumiria, em 90 dias, novas eleições. O líder venezuelano, segundo essas mesmas fontes, teria recusado essa oferta, considerando essa oferta um atentado à soberania do seu país. Essa negativa no que ele está coberto de razão, teria levado o atual ocupante da Casa Branca, teria levado Donald Trump a tentar impô-la pela força, exatamente através do sequestro do presidente chavista. A resposta de Delcy Rodrigues e seus companheiros a essa situação, já depois do sequestro de Nicolás Maduro, foi taxativa já citei aqui, reunião do Conselho de Defesa Nacional. Sequestrado por uma potência imperialista, Nicolás Maduro é o único e legítimo presidente da Venezuela, o que também foi chancelado, repito, pelo Tribunal Superior de Justiça, pelas Forças Armadas, e também deverá ser chancelada essa decisão pelo Parlamento, que é presidido por Jorge Rodrigues, outra figura política muito importante no governo venezuelano, no regime chavista, como eles dizem, além do que irmão de Delcy. Essa postura de considerar que Nicolás Maduro segue como presidente da Venezuela liquida, ao menos por hora, a hipótese de antecipação eleitoral. O governo chavista segue seu curso, ainda que o presidente esteja sequestrado. É uma repetição por parte do Trump da mesma situação que tentaram criar com Chávez em 2002. Claro que as circunstâncias são bastante diferentes, porque naquele momento, embora apoiado pelos Estados Unidos, o que tem ocorrido foi um golpe interno contra Chávez, mas Chávez é derrubado no dia 11 de abril por uma coalizão entre setores das Forças Armadas e setores do empresariado e setores da política. Ele é derrubado e preso e levado a uma prisão desconhecida. E a pressão sobre Chávez é para que ele renunciasse, para que pudesse haver, por parte do parlamento, a decretação da vacância de poder e, então, a convocação de novas eleições. A mesma coisa, porque já estava vigente a Constituição bolivariana, o Chávez estava em menos da metade do seu mandato, ele tinha sido novamente eleito presidente da República, ele tinha sido eleito em 98, mas ele foi novamente eleito em 2001, depois da Constituinte, então ele não tinha cumprido metade do seu mandato, e o que os golpistas na época quiseram era que ele renunciasse para poder o parlamento decretar a vacância. Chávez se recusa à renúncia. Aliás, eles mentem, os golpistas mentem por algumas horas dizendo que Chávez tinha renunciado, mas o Chávez consegue fazer com que um bilhete chegue para fora da prisão, anunciando que ele não havia renunciado coisíssima alguma e que, mesmo preso, ele seguia como presidente da Venezuela. Vejam que é uma operação semelhante, tentar
levar a uma situação na qual o parlamento declarasse vacância da presidência venezuelana para precipitar novas eleições. Essa saída está sendo recusada pelo governo venezuelano. Como vocês podem ver, é mais um fato que coloca por terra essa fantasia mirabolante de que Delcy Rodrigues, junto com as Forças Armadas, teriam conspirado para entregar Nicolás Maduro para os norte-americanos. Isso é uma fantasia ultrajante não com Delcy Rodrigues, ultrajante aos fatos. É uma fantasia que não para de pé. Porque se assim fosse, se houvesse esse acordo, o que Delcy Rodrigues estaria propondo e estaria sendo apoiada pelas Forças Armadas era declarar a vacância do governo, para facilitar a vida dos norte-americanos. E o governo está fazendo o oposto, está mantendo Nicolás Maduro como o único e constitucional presidente da Venezuela. Diante dessa situação, Trump tem três alternativas hipotéticas, que ele vai ter que escolher. A primeira delas, negociar uma solução com o governo chavista, renunciando ao uso da força militar, o que parece improvável. Né? Ele tem dado sinais muito claros de apostar no recurso à força militar no contencioso contra a Venezuela. A segunda alternativa é aumentar a pressão militar para arrancar concessões econômicas e políticas. E a terceira alternativa é desatar operações militares cada vez mais intensas, contando com a possibilidade, em algum momento, de invadir por terra a Venezuela e impor um governo fantoche qualquer. Hipoteticamente, essas são as três alternativas que possui Donald Trump. E há contradições no interior da Casa Branca, no interior do governo norte-americano. Hoje mesmo, nós vimos duas posturas diferentes, dessa vez invertidas. Donald Trump numa postura muito mais belicista, já atacando abertamente Delcy Rodrigues. Vejam só, outra prova de que essa história de acordo é uma fantasia. Donald Trump atacando e ameaçando Delcy Rodrigues, e Marco Rubio escapando de perguntas sobre como vai ser resolvido o problema do poder na Venezuela e dizendo que o objetivo principal dos Estados Unidos é o embargo do petróleo, a ameaça militar, para que a Venezuela saia do arco de relações com a China, com a Rússia, com Cuba, com o Irã, e abra e faça concessões favoráveis à indústria petrolífera norte-americana e faça concessões aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Vejam que já é um conflito dentro do governo norte-americano sobre como lidar com o fato de que o chavismo segue no poder na Venezuela. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!